Eu já tinha perdido chaves, prazos, até encontros importantes, mas nunca tinha perdido algo tão íntimo quanto aquele texto. Era mais do que palavras alinhadas. Era meu cérebro, meu coração, meu cansaço e minha esperança jogados ali, digitados com raiva e carinho. Passei horas preso naquela tela, com a sensação rara de que, finalmente, minha mente inquieta tinha encontrado um trilho para correr sem descarrilar. Cada parágrafo que nascia parecia um milagre. Eu respirava fundo, digitava rápido, tropeçava em frases longas demais, mas não parava. O barulho do teclado era música. A única coisa que conseguia silenciar a gritaria dentro da minha cabeça. Eu não pensava no tempo, não pensava na fome, não pensava em nada além daquela correnteza de ideias que escorriam para a tela. Era raro, quase sagrado. Quando terminei, fechei os olhos e sorri sozinho, meio bobo, como quem vence uma batalha invisível. Eu queria reler, lapidar, cortar excessos, mas o importante é que estava lá. Meu esforço. Minha luta contra a distração. Minha vitória pequena, mas gigante para mim. Era como se, por alguns instantes, eu tivesse domado o caos. Foi então que o cursor congelou. A tela inteira ficou cinza. O som do cooler do computador pareceu mais alto, como uma respiração ofegante antes da morte. Meu peito gelou. Eu mexi o mouse, apertei teclas, supliquei com as mãos trêmulas. Nada. O mundo parou ali, no silêncio absurdo de um computador travado. E quando reiniciei, não havia mais nada. Nenhuma frase, nenhum rastro, nenhum sinal de que aquilo tinha existido além da minha memória. Era como se eu tivesse assistido a minha própria alma sendo deletada diante dos meus olhos, e não pude fazer nada para impedir. Eu ainda consigo sentir o peso daquele vazio. Parece exagero, mas quando o texto sumiu, foi como se alguém tivesse puxado o tapete da minha mente. Quem tem TDAH sabe, não é só sobre perder arquivos. É sobre perder um pedaço raro de clareza, um momento precioso em que conseguimos segurar a atenção e transformar o caos em algo concreto. Quando isso escapa, dói diferente. Naquele instante, não era só um arquivo não salvo, era a sensação de que eu nunca teria aquelas palavras de volta, porque elas não tinham vindo de um raciocínio linear, mas de uma explosão única de ideias que não sei se consigo repetir. Essa é uma das armadilhas do TDAH. Viver em surtos de produtividade que parecem milagres e, quando eles evaporam, deixar a gente se perguntando se tudo não passou de uma ilusão. Eu fiquei encarando a tela vazia como se fosse um espelho rachado. Minha mente gritava, "Você nunca aprende!" E, ao mesmo tempo, tentava me convencer de que não tinha sido culpa minha a menos que qualquer pessoa poderia esquecer de salvar. Mas lá dentro, eu sabia que o impacto era maior, porque minha relação com o tempo, com o foco, e com as pequenas vitórias, sempre foi instável. Era mais do que um erro técnico. Era um soco na minha autoconfiança. E é exatamente por isso que eu resolvi compartilhar essa história aqui. Porque sei que não estou sozinho. Sei que você que está assistindo agora já viveu uma frustração parecida, seja com um trabalho, uma prova, um plano ou até uma simples lista de tarefas que desapareceu no meio do caminho. Esse canal existe para dar voz a essas dores e, ao mesmo tempo, transformar elas em conexão. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado ou até de outro país. Conta também se você já tem diagnóstico de TDAH ou se ainda está na dúvida. Sua participação ajuda essa comunidade a crescer. E pode ser o primeiro passo para você perceber que não está sozinho nessa. Acordei naquele dia sem imaginar que algo tão simples quanto escrever poderia se transformar em uma batalha épica. Na maior parte do tempo, minha mente é como uma televisão com 100 canais passando ao mesmo tempo. E eu, com um controle remoto sem pilhas. Mas, de repente, naquele dia, tudo parecia alinhado. Sentei diante do computador e, sem perceber, mergulhei num raro estado de concentração. As palavras saíam como se estivessem esperando há anos para encontrar espaço. Eu não precisava procurar. Elas simplesmente vinham. Cada frase era um alívio, como se eu estivesse limpando gavetas cheias de papéis amassados dentro da minha cabeça. Digitar se tornou uma catarse, um jeito de organizar o caos que sempre me atropela. Eu sabia que isso não duraria muito. Quem vive com TDAH entende a fragilidade desses momentos. É como tentar segurar água com as mãos. Por mais que você aperte, ela sempre escapa. Por isso eu digitava rápido, com medo de perder o ritmo, como se minha mente fosse uma janela aberta e uma tempestade pudesse invadir
a qualquer instante. O barulho do teclado era quase hipnótico. Tac, tac, tac. Eu nem ouvi o celular vibrar, nem percebi que já tinham passado horas. O tempo, para mim, é sempre uma armadilha. Às vezes sinto que um minuto dura uma eternidade, e outras vezes um dia inteiro escorre pelos dedos como areia fina. Naquele dia, o tempo simplesmente desapareceu. Havia uma estranha euforia dentro de mim. Eu me senti invencível, como se estivesse finalmente funcionando como deveria. Essa sensação é rara. Normalmente, o TDAH me faz sentir como um carro com o freio de mão puxado. Eu acelero, mas não saio do lugar. Naquele momento, era o oposto. Parecia que eu tinha soltado os freios e voava sem esforço. Lembro que até sorri sozinho, rindo de frases que nem eram tão engraçadas assim, mas que carregavam uma energia viva. O texto parecia ganhar corpo próprio. Eu não sabia se estava escrevendo para mim ou para o mundo, mas de alguma forma, aquilo importava. Era o tipo de momento que faz a gente acreditar que pode vencer a batalha diária contra a própria mente. No fundo, havia um medo silencioso, como se eu soubesse que, a qualquer momento, o feitiço poderia se quebrar. Mas tentei ignorar. É uma habilidade que desenvolvi. Fingir que não escuto a voz que sussurra isso não vai durar. E naquela manhã, decidi acreditar que, só por algumas horas, o caos tinha se rendido. Cada vez que eu terminava um parágrafo, tinha vontade de levantar e comemorar. Mas não o fiz. Continuei escrevendo, como se tivesse medo de interromper a magia. Era como se minha vida dependesse de continuar digitando. E talvez dependesse mesmo, pelo menos minha sanidade. De repente, percebi que estava com fome. Olhei para o relógio. Tinham-se passado 4 horas. 4 horas seguidas em que eu não me distraí com nada. Para mim, isso era um recorde olímpico. Era quase inacreditável. Fiquei ali, com o estômago roncando, mas com o coração cheio. Eu tinha vencido! E naquele instante, sem saber, estava prestes a descobrir que essa vitória tinha um preço que nada, absolutamente nada, estava salvo. Levantei-me da cadeira com um corpo pesado, mas a mente leve. Abri a geladeira, peguei qualquer coisa que estava pela frente e voltei para a frente do computador com a sensação de que aquele texto era quase um troféu. Estava pronto para reler a parar as arestas, sentir orgulho do que tinha construído, mas bastou encostar o dedo no teclado para perceber que algo estava errado. O cursor não piscava mais. Ele estava congelado, imóvel, como um coração que parou de bater. Esperei alguns segundos, respirei fundo e mexi o mouse. Nada. Mexi de novo, mais forte. Nada. Aquele silêncio me atravessou. Eu sabia o que significava. Era um aviso, uma sentença prestes a ser cumprida. A primeira reação foi negar. Apertei todas as teclas de uma vez, como se pudesse acordar a máquina pela força da insistência. Quando não funcionou, comecei a falar sozinho, como sempre faço quando a ansiedade cresce. Não, não, não. Agora não. Por favor. Volta. Só mais um segundo. Minha voz tremia e ecoava pelo quarto como se alguém pudesse me ouvir menos. Mas só eu estava ali. Eu e a tela cinza. Minha respiração ficou curta. O barulho do cooler parecia zombar de mim, girando como uma risada metálica. Eu suava. Minhas mãos, que minutos antes voavam confiantes sobre o teclado, agora tremiam como se segurassem gelo. E então, com o coração acelerado, pressionei o botão de reiniciar. Foi como puxar o gatilho de uma roleta russa. A tela apagou, reacendeu. Carregou devagar. Eu implorei em silêncio. Só abre. Só deixa eu ver o texto uma vez. Eu salvo agora, prometo. Era como se eu estivesse negociando com a máquina, como quem tenta fazer um acordo com o destino. Quando o sistema voltou, abri o programa na pressa de um náufrago que encontra uma tábua de madeira no meio do oceano. Mas a página estava em branco. Não havia nada. Nenhum parágrafo, nenhuma frase, nenhum resquício daquilo que eu tinha despejado com tanto esforço. Era como se o universo tivesse apertado delete na minha alma. Eu encarei a tela por minutos que pareceram horas. O vazio não estava só no monitor. Estava em mim. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza. Um nó que não sabia se queria me fazer chorar ou quebrar tudo ao redor. Era como ver um castelo de cartas que levei horas para montar desmoronar com um simples sopro. Comecei a tentar lembrar do que tinha escrito, mas minha mente, sempre tão barulhenta, parecia ter feito questão de me trair. Nada vinha, apenas fragmentos soltos, frases sem conexão,
pedaços que nunca formariam o todo. Aquilo que parecia eterno tinha se transformado em fumaça. E foi nesse momento que me dei conta de uma verdade cruel. Para muita gente, perder um arquivo é só um aborrecimento. Para mim, foi a confirmação de um medo antigo. O medo de que nada do que eu faço realmente fique, de que tudo escape das minhas mãos, como sempre acontece. O silêncio daquela tela me engoliu, e pela primeira vez em muito tempo, eu não consegui nem brigar comigo mesmo. Só fiquei ali, parado, como se tivesse sido apagado junto com as palavras. Eu queria gritar, mas não saía som. Era como se minha garganta tivesse sido apagada junto com o texto. Levantei da cadeira e comecei a andar pelo quarto em círculos, batendo os pés no chão, como se o movimento pudesse aliviar a pressão que explodia dentro de mim. Não aliviava. Cada passo era só mais um lembrete de que eu tinha perdido algo que não voltaria. O que mais me destruía não era o texto em si, mas o esforço que ele representava. Quem não tem TDAH talvez nunca entenda o peso disso. Para mim, escrever durante 4 horas, sem me distrair, era quase um milagre. Um lampejo raro de foco em meio ao caos. Aquilo não era só trabalho. Era prova de que eu ainda podia domar a minha mente. E agora, tudo tinha desaparecido. Senti uma onda de autocrítica tomando conta de mim. Você é burro! Por que não salvou? Você nunca aprende, sempre estraga tudo. Minha voz interna é cruel, e naquele dia ela estava mais alta do que nunca. É estranho como a mente, que já é barulhenta demais, consegue arranjar espaço para se autodestruir, ainda mais quando você está vulnerável. Olhei para o computador, ainda ligado, com a tela em branco, como se fosse um inimigo que tivesse acabado de me derrotar. Eu queria chutar, quebrar, desligar da tomada. Mas ao mesmo tempo, era como culpar o espelho pela imagem que ele mostra. O problema não era o computador. Era eu. Eu, que não tinha salvo nada. Eu, que sempre esqueço, óbvio. Eu, que nunca sigo até o fim, sem deixar algo escapar. Deitei na cama sem forças. O teto parecia girar, e eu só pensava em como explicaria para mim mesmo aquela perda. Mas você pode escrever de novo. Não, não podia. Quem tem TDAH sabe que quando a onda de foco vai embora, ela leva consigo a energia criativa. Não é só repetir. É como tentar reviver um sonho depois de acordar. Você lembra de pedaços, mas nunca consegue recriar o mesmo sentimento. Fechei os olhos e tentei respirar fundo. O corpo inteiro parecia em alerta, como se eu tivesse acabado de sofrer um acidente. É difícil explicar. Perder aquele arquivo não foi apenas perder um texto. Foi como perder a prova de que eu consigo. De repente, toda a confiança que eu tinha construído naquela manhã desmoronou. E no lugar ficou só um eco vazio. Pensei em desistir de tudo. Em não escrever mais. Em aceitar que talvez minha mente nunca seja confiável o suficiente para sustentar algo até o fim. Essas ideias sombrias vêm rápido, sem pedir licença, e grudam como cola. Não é drama. É real. O TDAH amplifica cada erro como se fosse o fim do mundo, porque a gente já carrega o peso de todos os erros passados nas costas. Rolei na cama, puxando o travesseiro contra o peito, tentando encontrar conforto em algo, mas nada ajudava. O silêncio do quarto só aumentava a sensação de vazio. Olhei para a janela, vi o céu mudando de cor e percebi que tinha perdido não apenas um texto, mas um dia inteiro. E talvez o que mais me assombrava fosse essa certeza. Ninguém nunca veria aquelas palavras além de mim. E mesmo eu, que as tinha escrito, já não conseguia mais segurá-las na memória. Elas estavam mortas. E eu, de certa forma, também me sentia morto com elas. Levantei da cama com um corpo mole, como se tivesse passado a noite inteira brigando com fantasmas. A verdade é que briguei, mas dentro da minha cabeça, cada pensamento era uma acusação, cada lembrança uma ferida. O computador ainda estava ali, na mesa, como um corpo estranho. Eu olhava para ele e sentia uma mistura de ódio e vergonha. Decidi abrir de novo o programa, na esperança absurda de que, talvez, milagrosamente, o arquivo tivesse voltado. Não voltou, era só uma página em branco, fria, quase debochada. Aquilo me deu uma vontade súbita de chorar. Mas chorei para dentro. Para fora, só um silêncio pesado. Peguei um caderno velho na gaveta e comecei a rabiscar qualquer coisa. Não as frases originais, essas estavam perdidas para sempre, mas pedaços de sensações, palavras soltas, como quem tenta juntar fragmentos de um vaso quebrado. Meu cérebro parecia uma antena tentando captar um sinal fraco. Às vezes vinha uma imagem, um conceito, mas nada se conectava. Era frustrante, mas era o que eu tinha.
A cada rabisco, uma lembrança surgia. Não exatamente do texto, mas do momento em que eu o escrevia, o cheiro do café frio ao lado do teclado, a luz amarelada da tarde entrando pela janela, a sensação de estar construindo algo importante. Escrever sobre isso não recuperava o arquivo, mas me ajudava a respirar. Era como puxar ar depois de um mergulho profundo. Percebi que, de certa forma, aquele texto não tinha morrido completamente. Ele tinha vivido em mim. Talvez não conseguisse trazê-lo de volta, palavra por palavra, mas podia tentar resgatar o que ele significava. E para quem vive com TDAH, significado às vezes é mais importante do que forma. Abri um novo arquivo no computador, hesitante, o cursor piscava como um convite. Dessa vez, antes de escrever qualquer coisa, salvei um rascunho com um nome qualquer. Senti uma pontada de ironia. Agora eu estava obcecado por salvar algo que nem tinha começado, mas era um gesto de autoproteção, quase um ritual. Comecei a digitar devagar. Não era o mesmo texto, não tinha a mesma energia, mas era um início, uma tentativa de dizer para mim mesmo que eu não estava completamente derrotado, que ainda podia construir algo a partir do que sobrou. Era como plantar em terra devastada. Enquanto escrevia, percebi o quanto esse episódio tinha mexido comigo. Não era apenas um dia ruim, era um lembrete do quanto eu me cobro, do quanto cada falha parece um atestado de incapacidade. E no fundo, eu sabia que precisava parar de me culpar tanto, que eu não era o primeiro nem o último a perder um arquivo. Mas com TDAH, tudo ganha uma proporção maior, um eco mais profundo. Respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Senti que, apesar de tudo, ainda havia uma centelha dentro de mim. Talvez eu nunca recuperasse aquele texto, mas podia transformar essa perda em uma nova história. Essa, pelo menos, ninguém podia apagar. Nos dias seguintes, aquela perda ainda me perseguia. Eu acordava pensando no texto, como se fosse uma lembrança de um sonho que insiste em escapar a cada tentativa de segurar. Cada vez que abri o computador, senti um frio na barriga. Não pelo medo da máquina travar de novo, mas pelo medo de mim mesmo. Medo de não conseguir recomeçar. Passei a revisar compulsivamente cada coisa que escrevia. Um parágrafo, salvar. 2 frases, salvar. Às vezes nem precisava menos. Mas eu apertava Ctrl S, como se fosse uma oração silenciosa. O hábito me deixou paranoico, mas também me fez rir de mim mesmo. Eu pensava, pelo menos agora, eu salvo até a lista do mercado. O mais curioso é que, ao contar essa história para alguns amigos, percebi que todos já tinham perdido algo importante sem salvar. A diferença é que para eles, era apenas um contratempo. Para mim, era quase existencial. E foi aí que me dei conta. Não era só sobre o texto, era sobre viver com uma mente que tantas vezes parece não cooperar. Era sobre carregar sempre a sensação de que tudo pode escapar a qualquer momento. Eu comecei a escrever de novo, mas de outro jeito. Em vez de tentar recriar o que havia sido apagado, decidi transformar a perda em tema. Escrevi sobre o próprio ato de perder, sobre a dor de ver algo evaporar, sobre o vazio que fica quando as palavras se dissolvem, e de repente, percebi que esse novo texto tinha uma força que o anterior talvez nunca tivesse. No fundo, foi como aprender que algumas derrotas também contam histórias, que o vazio pode ser matéria-prima, que até a frustração pode ser esculpida em palavras. Escrevendo assim, senti que não tinha perdido tudo. Pelo contrário, tinha encontrado outra forma de dizer o que precisava ser dito. Descobri também que, com TDAH, muitas vezes o que mais dói não é o erro em si, mas a sensação de ser incapaz, de sempre tropeçar onde os outros passam correndo. Mas, aos poucos, entendi que minha luta também é meu combustível. Cada falha vira lembrança, cada perda vira metáfora, e talvez seja por isso que eu continuo escrevendo. Mesmo depois de tudo, comecei a compartilhar pequenos trechos online. Gente que nunca vi me respondeu: eu já passei por isso. Parece que você está contando a minha vida. Ler essas mensagens foi como costurar as partes que eu achava que estavam rasgadas. De repente, percebi que minha dor não era só minha, era coletiva. E isso me deu forças. Hoje, quando penso naquele arquivo perdido, não sinto mais a mesma revolta. Ainda dói, claro, mas é uma dor que se transformou em algo vivo, em uma ponte entre mim e outras pessoas. O texto que desapareceu abriu espaço para histórias que ficaram. Talvez esse tenha sido o presente escondido no desastre. E no fundo percebi que escrever não é sobre salvar arquivos, é sobre salvar a mim mesmo. Cada palavra que coloco no papel é um jeito de não me perder por completo. Porque se minha mente insiste em me sabotar, eu insisto em devolver em forma de narrativa.
Quando penso naquele dia, ainda sinto um aperto no peito, mas também um certo alívio. O texto se perdeu, sim, mas a experiência ficou marcada em mim de um jeito que nenhum arquivo poderia guardar. Às vezes, o que some da tela permanece mais vivo dentro da gente do que imaginamos. Aprendi que, com TDAH, cada pequena vitória é preciosa, mas também frágil. E quando ela escapa, não significa que eu fracassei por completo. Significa que eu preciso encontrar outra forma de dar sentido ao que vivi. A frustração me derrubou, mas também me obrigou a olhar para o vazio e transformar aquele silêncio em narrativa. Foi isso que me salvou. Hoje, se alguém me pergunta o que restou daquele dia, eu respondo: restou a história. E histórias, quando compartilhadas, nunca desaparecem de verdade. Talvez você que está ouvindo isso agora já tenha sentido a mesma dor de perder algo valioso. Se sim, quero que saiba: nada é totalmente perdido. Sempre dá para transformar até o vazio em algo que continua vivo.